Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, Projeto Iniciação, nesse sábado à noite. Programa hoje de número 119. Então, estamos aí ao vivo para mais uma etapa do nosso projeto. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento e a todos aqueles que estão aqui presentes, né, no nosso encontro, que sempre estão, é uma felicidade, uma honra muito grande tê-los presentes aqui. E vamos começar, então, o número 119, né? O nosso projeto de iniciação número 119, né? Este projeto, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base são duas bases fundamentais: os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, que ela nos deixou, né? E os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, né? Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós também aproveitamos e nos baseamos em todos, quando oportuno, nos apoiamos em todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação informações, a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. As reflexões continuam sempre, né? O caminho é infinito e, à medida que nós vamos estudando, nos aprofundando, os horizontes vão se alargando, né? Vão se alargando. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Sempre lembrando que, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Ele nos afirma que, a partir do ano 3005, então, já vai estar preparado, já no seu ponto de amadurecimento para o surgimento de uma nova civilização, inclusive com a Agartha vindo para a face da Terra. Então, vai ser um momento muito especial nesse momento, né? É claro que nós não vamos nos apavorar diante de 1000 anos que faltam para começar a nova civilização. Não, não é assim. O importante é o aqui e agora, trabalhar já. O importante é trabalhar já para que o 3005 aconteça de maneira como está projetado pela lei cósmica justa e perfeita. E nós somos veículos desse trabalho, né? Nós temos que procurar corresponder com toda a nossa virtude, toda a nossa atos e pensamentos e atitudes para a consecução, para a realização desse ato primordial, fundamental, que é justamente ao início de uma nova civilização, né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio e na era de Aquários. Então, todos aqueles que pretendem desenvolver o projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que a pessoa tem na vida, né? O projeto mais importante de cada ser humano é o projeto de iniciação, o autoconhecimento. Então, para desenvolver esse projeto, conforme a ciência iniciática das cidades, conforme os grandes mestres, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática.
E essa escola iniciática tem que necessariamente seguir os padrões de ensinamento, rigidamente, os padrões de ensinamento da ciência iniciática das idades. Então, existem muitas escolas pelo mundo afora, a pessoa pode escolher aquela que mais lhe for da sua vontade. Mas, de nossa parte, nós convidamos a todos aqueles que queiram realizar o seu projeto de iniciação, que venham fazer aqui na Sociedade Brasileira de Obiose, fundado pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Agora, a pessoa pergunta, como é que eu posso iniciar este projeto? É simples, é só usar uma ferramenta de busca da internet e colocar lá Sociedade Brasileira de Obiose. Vai aparecer o site da Obiose. Nesse site, tem um botãozinho lá onde estamos, ela pode localizar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Aí, ela entra em contato com o departamento. Nessas informações tem o nome do departamento, a cidade, o endereço, o telefone, o e-mail e assim por diante. Ela pode entrar em contato com o departamento e estabelecer o início do seu curso do projeto de iniciação. Este ano já não é mais possível, já estamos quase em setembro, caminhando para setembro, então, mas no ano que vem começa o projeto, o curso básico, que é o grau peregrino, em janeiro, em princípio de janeiro, já começa em todos os departamentos. Então, a pessoa pode já ir fazendo a sua conexão com os departamentos para começar esse trabalho justamente em janeiro do ano que vem. É claro que a pessoa não precisa ficar esperando janeiro para começar seu projeto de iniciação. Aqui a gente tem muitas palestras, né, que ficam sendo publicadas na internet, do canal 3005 e por outros caminhos, né? A pessoa pode também assistir palestras na sua cidade, nos departamentos específicos, ou representações, e também pode pesquisar na internet um site chamado Dharana Online, que são revistas publicadas de maneira da internet, né? Virtual, e de tempos em tempos essas revistas são publicadas e essas revistas contêm inumeráveis artigos a respeito de todos os assuntos da ciência iniciada das idades. Então, é um caminho para a pessoa já ir se aprofundando nesses assuntos, esperando o início do grau peregrino em janeiro do ano que vem. Devemos dizer que o grau peregrino é o primeiro grau. Depois existem mais 4 graus, constituindo 5 graus, para o preparo do indivíduo para ingressar na Sociedade Brasileira de Obiose. Terminando esses 5 graus, a pessoa pode já estar preparada e tem o direito de passar para a chamada série interna da Sociedade Brasileira de Obiose. Ela pode participar de todos os eventos da sociedade, internos e externos, palestras ritualísticas, principalmente, né? E, além do mais, ela tem a possibilidade de ler as revelações do nosso augusto mestre e professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? Além disso, se a pessoa não conseguir se filiar a um departamento, porque não existe um departamento na sua cidade, ou fica longe da sua cidade, o departamento, né? Então ela pode fazer o curso chamado EAD, significa Ensino à Distância. Esse EAD, Ensino à Distância, tem que ser também iniciado com feito um contato com os departamentos. É isso? Então, é preciso entrar em contato com um dos departamentos da Obiose e estabelecer este contato para que a pessoa receba via internet todas as aulas, né, pertinentes ao grau peregrino e assim por diante, e os outros graus também. Muito bem? Então, são as informações bastante fundamentais que nós devemos dar logo de início aqui no nosso encontro. Bom, nós vamos aqui continuar o nosso estudo, né, da ciência iniciada das idades, abordando muitos pontos importantes ainda, né,
para a nossa reflexão, né? Aqui nós vamos ver aqui um termo muito importante chamado Santo dos Santos. Santo dos Santos. Os assiriólogos, os egiptólogos e os orientalistas em geral provam que o lugar em questão existia em todos os templos da antiguidade. Então, todos os templos da antiguidade possuíam este lugar dentro do templo, na parte central do templo, chamado Santo dos Santos, ou em latim Sanctum Sanctorum. No grande templo de Bel-Merodach, cujos lados estavam voltados para os 4 pontos cardeais, tinha em seu último extremo um Santo dos Santos, ou Sanctum Sanctorum, oculto por um véu da vista dos profanos. Ali, no início do ano, senta-se o divino Rei do céu e da terra, o Senhor dos céus. Segundo Heródoto, havia ali a imagem de ouro do Deus, com uma mesa também de ouro à frente, com a mesa hebraica dos pães de proporção e sobre a qual parece ter sido colocado o alimento. Em alguns tempos havia também um pequeno cofre ou arca com tábuas gravadas de pedra. Em resumo, agora está muito bem provado de que o povo eleito não tinha qualquer coisa própria original, mas todos os detalhes de seu rito e religião foram copiados de outras nações mais antigas. Isso é muito importante, o conhecimento, né? Veja, esse conhecimento iniciado não surge com uma nação, um grupo racial ou uma civilização, não. Isso aí vem de arquétipos superiores, né? São ensinos da divindade. Isso vem sendo passado de civilização em civilização através dos milhões de anos, né? Então, nada chega de primeira mão, não. Isso é produto da transmissão desses conhecimentos através dos povos e das civilizações. As leituras que o professor Sayce, citado pela Blavatsky e outros, provam sobejamente tal fato. A história do nascimento de Moisés é a de Sargon, o babilônico, que precedeu Moisés em cerca de 2.000 anos, e não é de se estranhar que, segundo o Dr. Sayce, que é um estudioso a respeito do assunto, o nome Moisés, Moshe, tinha relação com o nome do deus Sol babilônico, como o herói ou chefe. As classes sacerdotais estavam divididas em sumos sacerdotes, os devotos ou ligados a certas divindades, como os levitas hebreus, ungidores ou purificadores, os Kali, ilustres ou anciãos, os adivinhos e o Maco, ou grande, no qual o professor Delitzsch, que é um estudioso, vê o Rabi Mag, ou chefe dos magos do Antigo Testamento. Os acádios e os caldeus guardavam um sábado ou dia de descanso a cada 7 dias de trabalho, conforme dito por Moisés, né? O 7º dia é o dia do descanso, né? Tinham também dias de ação de graças e dias para a mortificação e a oração. Havia sacrifício de vegetais e animais, de carnes e vinho. O número 7 era especialmente sagrado. O grande templo da Babilônia existia muito antes do ano 2250 antes da nossa era. Seu Santo dos Santos, ou Sanctum Sanctorum, encontrava-se dentro do santuário de Nebo, o profético deus da sabedoria. Dos acádios, o deus Marduk passou para os assírios, tendo sido antes Merodach, o misericordioso. Dos babilônicos, o único filho e intérprete da vontade de Ea ou Rea, a grande divindade ou sabedoria. Em uma palavra, os assiriólogos retiraram o véu de todo o sistema do povo escolhido.
Então, na verdade, então, a gente vê que esse conhecimento vai passando de nação em nação, de civilização em civilização, através dos mestres, né? E esse conhecimento todo que nós temos da ciência iniciática é proveniente dos planos superiores, da divindade, né? Isso é projetado em vários níveis, através de tubos, através de projeções seguidas, até atingir o plano da Terra, e no plano da Terra esses conhecimentos são espalhados pelos mestres, pelos jivas, pelos mentores importantes da propagação desses conhecimentos. Então, isso é tudo. É muito importante entender como as coisas funcionam, para ver que nada acontece por acaso, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos afirmou. Nada acontece por acaso. Tudo faz parte da lei cósmica justa e perfeita. E todo esse processo está em andamento há milhões de anos, há milhões de anos. Isso aí não é simplesmente um processo da Terra, não é isso? Isso é um processo que ocorre em toda a nossa galáxia e em todas as galáxias do universo, né? A Terra, por exemplo, é um planeta que gira em torno do Sol. O Sol é o sistema solar é o sistema solar da nossa Via Láctea, né? E tudo isso está em processo de evolução. Então, é claro que quando o ser humano evolui, ele colabora com a evolução galáctica. Veja que importante que é, viu? A evolução do ser humano não é simplesmente um fato isolado na face da Terra, não. É um fato cósmico. Vamos dizer, a evolução de cada ser humano é um fato cósmico, que reflete na galáxia nossa e em outras galáxias e no sistema universal evolutivo. Isso é muito. Veja a importância que tem o processo do autoconhecimento. É uma importância galáctica, uma importância universal. Então, isso é muito importante, essa informação, né? Então, vamos ver agora, em seguida, vamos ver aqui um outro termo que a HPB analisa, explora e nos mostra, é o SAT, S-A-T, SAT, que é uma palavra que vem do sânscrito, né? A única realidade sempre presente no mundo infinito, a essência divina que é, porém da qual não se pode dizer que existe, uma vez que é o absoluto, a própria seidade. Seidade, relativamente ao absoluto, seidade foi um nome criado por a Helena Petrovna Blavatsky. É um neologismo. Seidade. Seidade significa ser e não ser ao mesmo tempo. Aliás, nos dicionários, vocês podem procurar. Podem procurar aí na internet, né? Os dicionários da língua portuguesa, e coloca lá, seidade. Então, o dicionário vai dizer assim, denominação não existente. Não existe. O dicionário vai dizer que essa palavra não existe, né? Existe o ser, ou não ser. Mas o ser e não ser ao mesmo tempo, que a seidade não existe. É um neologismo criado por HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Em geral, sati significa ser, existência, essência, realidade, o real, o mundo real, bem, bondade, pureza, verdade, qualquer coisa boa ou útil, Atman, o absoluto. Como adjetivo, existente, real, presente, vivo. Verdadeiro, bom, puro, justo, harmônico, útil, proveitoso, excelente, respeitável. É por isso que na própria obiose existem determinados ensinamentos que a gente vê essa trilogia, Om, Tat, Sat. O Om significa o Aum, que é justamente a palavra sagrada, divina, né? O Tat significa o Sol central. É isso? O Tati, ou a projeção da divindade, né? A projeção da própria divindade, né? Do eterno. E o Sati é justamente a projeção da divindade no plano específico, né? Seja qual for, do universo, né? Aí o Sati. Então, esse sufixo Sati expressa a matéria, que forma ou constitui uma coisa ou estado em que se encontra reduzida.
Assim, Brahmasati, ou Brahman cinza, ou Sati significa reduzido a cinzas. Então, realmente, Om Tati Sati. Através do verbo divino, então, ocorre a formação dos universos. E na formação dos universos, já dissemos anteriormente, faz parte do ensino iniciático, existe o Sol central projeta faíscas, fagulhas de si, que são as mônadas vão residir no primeiro trono, é isso? No primeiro trono, e de lá cada mônada emite uma projeção sua que vem descendo, até chegar no mundo das formas mais densas, no nosso caso, no mineral. Então, isso aí, realmente, é o caminho para Sati, né? A divindade caminhando para Sati. Por isso que tem essa expressão, Om Tati Sati. Agora, tem outro termo, então, na sequência, que nós devemos analisar, que é justamente Satã. Satã vem do hebraico. Certamente não se encontrará de modo algum um ponto em que se veja tão manifestadamente a que absurdos extremos podem levar às interpretações errôneas de ideias e doutrinas primitivas. O Satã da teologia ocidental, com todo o horror dogmático de tal ficção, é filho de uma interpretação viciosa que desfigurou completamente um dos conceitos mais ideais e profundamente filosóficos do pensamento antigo. Então, quando se fala em Satã aqui no Ocidente, a gente logo imagina o diabo, Satanás, né? Uma coisa do mundo físico denso, né? Inclusive a própria religião, no sentido vulgar, ela faz uma distinção entre matéria e espírito. A própria religião afirma que a matéria é coisa do demônio e o espírito é coisa de Deus. Mas não é verdade. Matéria e espírito se complementam, fazem parte da mesma unidade, dentro do sentido da polaridade. Não existe matéria sem espírito e nem espírito sem matéria. Aliás, o próprio Einstein começou esse estudo já no nosso mundo científico, né? Falando que existe matéria e energia, e essas duas coisas são intercambiáveis. Ou seja, nós podemos transformar matéria em energia e energia em matéria. Para o caso de Einstein, ele dispõe que essa mudança, essa transmutação se dá através da velocidade da luz. Quando a matéria atinge a velocidade da luz, a sua densidade atinge uma densidade infinita e a matéria, então, transforma-se em energia. O contrário, é claro que transformação de matéria em energia, isso é conhecido, né? A gente pode ver até as bombas atômicas, né? Que erradamente a humanidade usou, né? Esses princípios do conhecimento da física atômica para a destruição. Mas isso aí é a transformação de matéria em energia. Mas existe também o processo de transformação de energia em matéria. Um exemplo típico de uma bomba atômica invertida é o Sol. O Sol, na verdade, ele não faz a degradação dos elementos, ele faz a formação dos elementos. A partir do hidrogênio, forma-se o hélio, depois e outros elementos, fósforo, e assim por azoto, nitrogênio, e tudo é formado no Sol, através de um processo de fusão nuclear, né? Então, o processo de bomba atômica chama-se fissão nuclear. Destrói-se um núcleo atômico e se expande uma enorme quantidade de energia. No Sol é o contrário. O Sol é uma bomba atômica invertida. Ela vai convertendo os elementos mais sutis, mais leves, em elementos mais pesados. E, é claro, dá origem a toda a vida, né, existente nos planetas, incluindo a Terra, né? Então, esse é o papel do Sol. O Satã, então, veja bem só, as lendas dos anjos caídos e das guerras no céu são de origem puramente pagã.
Olha só, hein? A lenda dos anjos caídos e das guerras no céu são de origem puramente pagã e procede da Índia e da Caldeia. Tais guerras referem-se às lutas de ajustamento espiritual, cósmico e astronômico, porém, principalmente ao mistério da evolução do homem, tal como é na atualidade. O clero de todas as religiões dogmáticas considera Satã como inimigo de Deus. O que nós falamos, né? Todas as religiões profanas consideram Satã como inimiga de Deus. Isso não procede, né? Não tem fundamentação na ciência iniciada das idades, né? O anjo rebelde, anjo do mal, o espírito das trevas. Esse é o Satã. Satã, Satã, porém, ao deixar de ser considerado segundo o espírito superficioso e antifilosófico das igrejas, Satã converte-se na grandiosa figura de um personagem que faz do homem terrestre um homem divino, que lhe dá durante todo o dilatado ciclo do Mahalpa a lei do espírito de vida, que o livra do pecado, da ignorância e, portanto, da morte. Então, Satã tem essa função de sendo uma expressão física densa, ele produz justamente o processo de evolução da consciência. E toda a evolução da consciência, dessa manifestação monádica, deve ser feita nos planos mais físicos, mais densos. Não há possibilidade. Por isso que se diz, nós sabemos, né? Não é possível uma consciência evoluir sem se reencarnar. Ela tem que reencarnar para evoluir. Não é possível uma consciência evoluir do plano mental, vital, astral e outros planos. Não, ela não evolui. Ela tem um ponto específico da sua consciência naquele nível, mas para que o seu processo de evolução ocorra, é necessário que ela seja projetada para o mundo denso. E isso se revela na nossa história da humanidade através do processo da reencarnação. Satã era um dos filhos de Deus e o mais belo de seus arcanjos. Nos Puranas, o primeiro adversário em forma humana é Narada, filho de Brahma, e um dos maiores rishis e yogis, designados pelo sobrenome de promovedor de lutas. Satã é uno com o Logos. Olha só, veja bem o que fala HPB, hein? Satã é uno com o Logos. Tudo é divino. Tudo vem da divindade. Não há nada que seja separado da divindade. Então, não podemos dizer, conforme a ignorância das religiões, que Satã é inimigo de Deus. Não é assim. Satã é uma projeção. É a projeção da consciência superior no plano físico denso. É claro que isso nós podemos ver no processo de projeção das mônadas. As mônadas projetam de si projeções, elementos seus, e que vão descendo para o mundo físico denso, e essas projeções vão se esquecendo da sua própria natureza divina, para que, através da descida de energia, suba a vida consciência. Então, essas projeções, no caminho contrário, chamado por Jesus como a volta à casa do Pai, essas projeções monádicas vão se autoconhecendo através do autoconhecimento e tomando noção da sua natureza divina. Somos todos deuses, conforme Jesus nos afirmou. Vós sois deuses. Né? O Logos é sabedoria. Porém, ao mesmo tempo como adversário da ignorância, é Satã e Lúcifer. Vamos repetir? O Logos é sabedoria. Porém, ao mesmo tempo como adversário da ignorância, é Satã e Lúcifer. Satã é o verdadeiro criador e benfeitor, o pai espiritual da humanidade, o heraldo da luz, o brilhante Lúcifer que abriu os olhos do autômato criado por Jeová e conferiu à linguagem humana a imortalidade espiritual. Então, Lúcifer é uma hoste de consciências, né?
anjos caídos, descido conforme, num determinado momento, conforme a Bíblia, né, de Moisés, mas dentro do conhecimento iniciático, corresponde à queda dos anjos, ou seja, os anjos caídos, Lúcifer, que vieram e reencarnaram em corpos humanos. E essa reencarnação em corpos humanos propiciou a ativação da tríade superior. Com a ativação da tríade superior, a Lemúria, que vivia num estado de selvageria, de animalesca, transformou-se em ser humano. Então, olha só que importante. Quem criou a humanidade? Lúcifer. Lúcifer criou a humanidade. Por mais incrível. Isso aí a religião não aceita isso, a religião profana. Mas Lúcifer criou a humanidade. O professor Henrique de Souza fala isso, né? Que a humanidade persegue aquele que tem a maior importância para a humanidade. A humanidade persegue aquele que a criou, Lúcifer. Isso é muito importante, né? Então, o brilhante Lúcifer que abriu os olhos do autômato criado por Jeová. O autômato criado por Jeová. E conferiu à linguagem humana a imortalidade espiritual. Isso corresponde justamente ao paraíso, né? Paraíso, né? Quando Eva come o fruto proibido, e esse fruto proibido, ela foi levada a comer o fruto proibido através de uma serpente, que nada mais é do que a representação simbólica de Lúcifer. E a serpente é simbolizada em toda a antiguidade como o símbolo da sabedoria. Então, naquele instante, Lúcifer estava permitindo que aqueles seres que estavam ali no paraíso, né? No Jardim do Éden, espelhados nas formas de Adão e Eva, puderam se tornar capazes de uma conduta humana, através do que? Da ativação da tríade superior. Muito bem. Então, veja bem, é claro que esse autômato criado por Jeová, Lúcifer, conferiu à linguagem humana a imortalidade espiritual. Impulsionado pela lei do karma e da evolução eterna, o anjo se encarnou como homem na Terra, conservando todo o seu saber e conhecimento divinos. Então, quando Lúcifer, os anjos caídos, vieram para a face da Terra, eles não simplesmente vieram no mundo hiperfísico, não. Eles vieram e ocuparam corpos humanos. Eles nasceram como seres humanos. E é claro que eles trouxeram o DNA, né? Falando em linguagem científica, né? Trouxeram o DNA correspondente à espécie humana. É isso? E trouxe com esse DNA justamente o surgimento da tríade superior, que dá ao ser humano a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, a escolha do seu próprio caminho. Né? A sabedoria divina, caindo como um raio, avivou a inteligência daqueles que lutavam contra os demônios da ignorância e da superstição. Satã pode ser considerado alegoricamente como o bem e o sacrifício e como o Deus da sabedoria. Olha só que importante, né? Satã, o Deus da sabedoria. Não é sem razão que foi classificado de adversário, porque como acabamos de dizer, o Deus da sabedoria e especialmente da sabedoria secreta, naturalmente oposta a toda ilusão efêmera do mundo, incluindo-se nela as religiões dogmáticas e eclesiásticas. Então, veja bem, a ilusão efêmera do mundo, que está representada pelas religiões dogmáticas e eclesiásticas. É claro que toda religião é santa, ela provém de um padrão superior, mas formam-se grupos eclesiásticos ao redor daquela região que acabam deturpando o conhecimento inicial. Acabam deturpando o conhecimento inicial e dando explicações anormais a respeito do processo da evolução espiritual da humanidade e do universo. Né? Por outro lado, Satã existiu sempre como força antagônica, tal como exige o equilíbrio e a harmonia de todas as coisas da natureza,
do mesmo modo que a sombra é necessária para tornar a luz mais brilhante, e a noite para que se ressalte o esplendor do dia. Aí entra especificamente a questão do estudo da polaridade. Não é possível a evolução do ser humano sem a existência da polaridade. Veja bem, eu vou repetir, não é possível a evolução do ser humano sem o embate do ser humano frente à polaridade. Mas a evolução do ser humano está contida nessa afirmação. Quando o indivíduo entende a polaridade, ele entende tudo. Então, a polaridade não é realmente o bem e o mal, é o necessário para o processo evolutivo. Isso é muito importante, esse entendimento, tal como nos ensinou o nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Né? Então, aqui, a sombra é necessária para tornar a luz mais brilhante e a noite para que se ressalte o esplendor do dia. Deus e Satã, os dois supremos, são uma só e mesma entidade, vista de dois aspectos diferentes. Aí está. Deus e Satã são a mesma entidade, a mesma unidade, mas vistas sob aspectos diferentes. É claro que esses aspectos diferentes é determinado pelo estado consciencial daqueles que observam os fenômenos. Não é verdade? Nós observamos os fenômenos e interpretamos da nossa maneira ligado com a nossa personalidade. Mas, na verdade, a explicação suprema é diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Por isso que o nosso mestre nos ensinou, quem entende a polaridade, entende tudo. A igreja, pois, igreja, vamos falar no sentido, não só a igreja católica, mas a igreja de maneira geral, no mundo inteiro, através de todos os tempos. As igrejas, pois, ao maldizer Satã, maldiz o reflexo cósmico de Deus. Olha só que importante. A religião, maldizendo Satã, ela maldiz o aspecto cósmico de Deus. Olha só que coisa importante. Ela ataca o Deus que se manifesta na matéria e no mundo objetivo. Alia Deus ou a sabedoria sempre incompreensível que se revela como a luz e sombra, bem e mal na natureza. Se Deus é absoluto, infinito e a raiz universal de tudo, o que há no universo de onde vem o mal, senão da própria matriz do absoluto? Tudo vem do absoluto. É claro que quando a gente diz assim, então o mal pode vir do absoluto? Não. O que vem do absoluto é a projeção sua nos mundos inferiores e essa projeção do mundo inferior perde momentaneamente a consciência da sua divindade. Esse é o fenômeno. Essa projeção perde momentaneamente. Quando eu digo momentaneamente, eu estou me referindo a algo além do tempo, né? Que o tempo não existe, é zero. Momentaneamente, relativamente a um estado de consciência relativo à essência universal. Né? Assim, temos que aceitar a emanação do bem e do mal, como ramos do mesmo tronco da árvore do ser. Ou, do contrário, teremos que nos resignar ao absurdo de crer em dois absolutos. Porém, ao se considerar melhor, não há realmente mal em si. O mal é apenas uma força cega antagônica na natureza. É a reação, oposição e contraste. Mal para alguns, bem para outros. Não há regeneração nem reconstrução sem destruição. Se o mal desaparecesse da terra, com ele desapareceria o bem. Olha que a HPB nos diz. Se o mal desaparecesse da terra, desapareceria o bem. Veja bem, quando Lúcifer houve a queda dos anjos e a ativação da tríade superior, houve a possibilidade do ser humano de desenvolver o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não se manifesta simplesmente pela ativação da tríade. Ou seja, Deus não dá nada para ninguém. Deus não dá nada. Deus oferece a oportunidade do desenvolvimento do ser humano. Ele oferece a oportunidade. Então, nós não temos ainda completamente, especificamente, o domínio sobre o livre-arbítrio. Quanto mais é evoluído, mais possibilidade o indivíduo tem de exercer o livre-arbítrio.
E é claro que quanto mais livre-arbítrio o indivíduo tem a possibilidade de exercer, maior é a sua responsabilidade. É isso. Por isso que Jesus, de maneira alegórica, afirmou: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, dentro da evolução universal, aquele que tem mais experiência cósmica universal, ele está submetido a uma exigência maior da lei cósmica universal. O ignorante, não. Quanto mais ignorante, a lei cósmica é mais branda. Então, é claro que o indivíduo é levado ao sofrimento. Ele tem que passar por situações bastante difíceis para produzir uma alteração no seu estado de consciência, né? Isso através dos milhões de anos, isso acontece, né? Então, a humanidade tem, seguindo nesse pensamento, podemos dizer que a humanidade tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o bem e o mal. Isso nós já repetimos várias vezes e não nos cansamos de repetir. Se nós reunirmos numa sala, por exemplo, 100 pessoas e mostrarmos um evento humano, algo de humano, um fato, um comportamento, um pensamento, então muitos vão julgar aquilo como bem e outros vão julgar aquilo como mal. É isso. Então, no mesmo grupo, 100 pessoas, muitos vão analisar o mesmo fato como se fosse o bem, e outros vão analisar como fosse o mal. Isso indica a impossibilidade, a dificuldade que o ser humano tem de entender o bem e o mal. Na verdade, nós podemos dizer de maneira mais objetiva que, na verdade, não é bem e mal, é o necessário. É o necessário. Por quê? A força do mal, veja bem que interessante, a força do mal, quando age sobre um indivíduo, ela faz o mal, mas também faz o bem. Por quê? Ela exerce o quê? Uma cobrança kármica. Vamos entender bem isso? Um agente do mal, quando faz um mal para alguém, ela faz um mal para esse alguém. Esse alguém recebe aquele mal e vai receber uma cobrança kármica, que vai produzir nele a evolução. É claro que nada acontece por acaso. Essa ação do mal sobre um determinado elemento não se faz por acaso. Se faz através da lei do karma. Então, nós podemos dizer assim, no mundo, atualmente no mundo, nós temos uma invasão muito grande em todos os níveis da sociedade das forças das sombras. As forças das sombras invadem violentamente as instituições, tudo, né? Agora, é claro que quando as forças das sombras invadem as instituições e produzem um mal, na verdade, elas estão se autodestruindo. As forças das sombras pensam que estão se tornando mais fortes. Não, estão se tornando mais fracas, estão se autodestruindo. É a autodestruição. E isso aí provoca transformação, né? Esse choque polar entre bem e mal, que nós consideramos, que na verdade é o necessário, produz a possibilidade da evolução do ser humano, através dos processos kármicos, né? Se o mal desaparecesse da Terra, com ele desapareceria o bem. Olha só que interessante. A HPB falando isso, né? Uma vez explicado o significado da alegoria de Satã e sua hoste, resta dizer que se recusaram a criar o homem físico só para serem os salvadores diretos e os criadores do homem divino. Em lugar de ser um mero instrumento cego, impelido e guiado pela lei insondável, o anjo rebelde reclamou e exigiu seu direito de vontade e juízo independente, seu direito de livre ação e responsabilidade, uma vez que o homem e o anjo são iguais perante a lei kármica. O homem e o anjo são iguais perante a lei kármica. Até que a sabedoria descesse do alto para animar a terceira raça, a raça ariana, e chamá-la à verdadeira vida consciente, a humanidade estava condenada à morte moral. Se não houvesse a queda dos anjos, é isso? Lúcifer e suas hostes,
a lemúria continuaria no estado de selvageria, de animal. Não haveria processo de evolução. Mas houve essa queda, chamada queda dos anjos, justamente para produzir a evolução do ser humano. Né? Satã foi denominado de anjo das trevas, e isso não deixa de ser justo no sentido de que a obscuridade é luz absoluta, coisa que a teologia parece ter esquecido. Satã é, finalmente, nossa natureza humana e o próprio homem. Razão pela qual se diz que está próximo do homem e está relacionado com ele. A única questão é se esse poder encontra-se latente ou ativo em nós. Então, a religião diz assim, existe Satã, Satanás. E a religião coloca Satanás fora do homem. Então, a religião diz assim, não, Satanás ataca o homem e o homem tem que se defender de Satanás. Não é verdade? Tanto que eu digo assim, quando uma religião diz assim, quando uma religião, para propagar as suas ideias, ela diz, aqui é a casa de Deus. Casa de Deus. Mas, veja bem que interessante, para que uma pessoa vá para a casa de Deus, é necessário que ela creia no diabo. A primeira coisa que um agente religioso tem que fazer é fazer com que a pessoa acredite no demônio, no diabo. Então ele vai dizer, tá vendo? O demônio, o diabo está aí te tentando. Ele está tentando te destruir. Agora, a única maneira de você salvar o demônio é vir para a casa de Deus. Então eu, de maneira bastante prática minha, pessoal, eu digo assim, a casa é de Deus, mas é sustentada por Satanás. A casa é de Deus, mas é sustentada por Satanás. A casa de Deus, mas quem envia as pessoas para a casa de Deus é Satanás, ou a ideia de Satanás. Mas, na verdade, esse Satanás não existe de maneira alguma fora do ser humano. Satanás está dentro do ser humano. O que é Satanás? É a sua própria personalidade, a sua própria ignorância. O Satanás, a ausência da consciência superior, é o Satanás que existe em nós. Justamente é a nossa personalidade. Tanto que Jesus, num determinado momento, falou o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A religião não explica isso. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nossa própria natureza interna. Conhecer a nossa divindade. Como Jesus falou, vós sois deuses. Então, conhecer a verdade é conhecer a verdade que existe dentro de nós. Qual é a verdade que existe dentro de nós? É Deus. É Deus. E Jesus disse, no momento que conhecerdes a verdade, ela vos libertará. Ora, então você diz assim, se eu conhecer Deus que existe dentro de mim, que é a verdade, ela vai me libertar do quê? Vai me libertar de Satanás? Não. Pelo contrário. Quando o indivíduo conhece a si mesmo, conhece o Deus que existe dentro dele, ele se liberta de si mesmo. Então, o grande projeto, que nós chamamos aqui projeto de iniciação, é o indivíduo libertar-se de si mesmo, libertar-se da sua personalidade, libertar-se, sim, agora, do Satanás que existe dentro dele, a impossibilidade de conceber as situações superiores que existem no universo. Então, a liberdade da personalidade, né? Qual seria a sorte do mundo se as pessoas tivessem horror à maior ignorância tenebrosa, ao frio egoísmo do que do ridículo Satã da teologia? Então, aí está, o HPB chama o Satã da teologia como um ridículo. Uma coisa ridícula. Não tem fundamento, não tem fundamento. Tem fundamento para a religião, que é justamente trazer aqueles que estão fora da religião para a casa de Deus. Né? E se algum agente religioso, em qualquer parte do mundo, tiver lá milhares de pessoas reunidas, e ele falando de Deus, e se ele falar o seguinte, Satanás não existe, Satanás está dentro de você, sabe o que acontece? Esvazia, todo mundo vai embora. A pessoa diz, se Satanás está dentro de mim, então o que eu estou fazendo aqui, na casa de Deus? Então,
O que mantém o indivíduo no chamado caso de Deus é aquela ideia que ele tem que pode ser atingido por Satanás. Erroneamente, isso aí não tem fundamento. Ele pode ser atingido através da sua própria ignorância, da sua própria ignorância. Por isso que nós já dissemos várias vezes, quando o indivíduo odeia um seu semelhante, ele está odiando a si mesmo. Agora vamos repetir. Quando um ser odeia um ser humano, ele está odiando a si mesmo, porque aquele semelhante que ele vê não é simplesmente o seu semelhante, é ele mesmo, porque nós somos todos uma unidade. E ao contrário, quando o indivíduo ama o seu semelhante, ele está amando a si mesmo também, está produzindo os benefícios do amor dentro dele. Por isso que Jesus, de maneira bastante sintética, bastante profunda, mais simbólica, ele disse assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso significa, o próximo somos nós mesmos. Então, isso é muito importante, todo esse entendimento, para a gente entender exatamente o que significa a questão de Satã, Satanás, Deus, a divindade. Isso aí tudo, meus queridos irmãos, é indicado na seguinte questão: é entender como as coisas funcionam. Não entender como as coisas funcionam na maneira em qual as religiões ensinam, através dos séculos, essa questão da relação entre o mal e o bem no universo. Não. É justamente explicar que tudo provém de dentro do indivíduo. Nós somos a causa e a origem de tudo. Normalmente, o homem o ser humano se considera vítima. Isso é básico no pensamento humano. Todo ser humano acha que é uma vítima. E não existem vítimas no universo. Vou repetir, não existem vítimas no universo. Então, tudo aquilo que um ser humano passa de ruim na sua vida não é devido ao outro, é devido a ele mesmo. Tudo bem? Todo o sofrimento, toda a dificuldade que o ser humano passa na face da Terra não é proveniente da ação de outros, ou de sistemas, ou de situações políticas, ou o que quer que seja. Não. É uma questão dele mesmo. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Tanto que o próprio Siddhartha Gautama ele nos ensinou, né, que o que produz o sofrimento é a ignorância. O que produz o sofrimento? São as condições sociais, as condições culturais, políticas do mundo? Não. O que ocasiona o sofrimento no ser humano é a ignorância. E Buda diz: para que o ser humano tenha a possibilidade de se libertar do sofrimento e combater a ignorância, é necessário ter sabedoria. Então, a sabedoria é o caminho do autoconhecimento e liberta o indivíduo do sofrimento. Veja bem que importante é essa questão toda. Veja, esse assunto é de extrema importância para a gente entender a nossa natureza interna, a nossa divindade que nós existe e para que a gente possa evoluir. E a nossa evolução não é simplesmente, como dissemos, uma evolução terrestre, é uma evolução galáctica. Muito bem. Então, aqui, nós vemos aqui, vamos continuar aqui mais um pouco, dando sequência agora ao estudo do simbolismo arcaico das religiões do mundo. O simbolismo arcaico das religiões do mundo. Vamos ver aqui, vamos dar um passo a mais, né? O mito do diabo cristão, olha só, a relação, já tem uma relação daquilo que nós estamos falando, né? O mito do diabo cristão foi roubado da mitologia caldeu-judia e baseia-se no conceito arcaico dos poderes cósmicos, do céu e a terra, em luta contra o caos. Para as nações semitas, o espírito da terra era tanto o criador em seu próprio reino, como o espírito dos céus. Irmãos gêmeos de funções intercambiáveis, 2 em 1. Miguel é o anjo da visão de Daniel, o filho de Deus, que era semelhante ao filho do homem. É o Cristo Hermes dos gnósticos. Este é um plágio legendário. Revendo as provas do livro de Enoque,
de um manuscrito etíope da Biblioteca Bodleiana, o editor diz: a semelhança do livro de Enoque com o Novo Testamento é impressionante. Veja bem, nada se cria. Tudo vem de uma mesma raiz. Então ele diz: a semelhança do livro de Enoque com o Novo Testamento é impressionante. Até a parábola da ovelha salva pelo bom pastor foi tomada pelo quarto evangelista de Enoque. Judas cita ao pé da letra uma longa passagem de Enoque acerca da vinda do Senhor com os seus 10.000 santos. O plágio culmina no Apocalipse de São João. Ora, os livros de Enoque é antediluviano. O livro de Enoque é antediluviano, ou copiado de documentos religiosos pré-históricos. Então, o conhecimento ele não é criado a cada civilização, ele é copiado, ele é transmitido, provém de uma fonte única, divina, vai se transmitir através das civilizações, paulatinamente através dos milhares de milhões de anos. Muito bem. Então, aqui, ora, o livro de Enoque é antediluviano ou copiado de documentos religiosos pré-históricos, como falamos. Né? O Veda dos primeiros ários, antes de ser escrito, foi comunicado a todas as nações dos Lemuri Atlantes, e foi a semente de todas as religiões antigas agora existentes. Os ramos da árvore da sabedoria espalharam suas folhas mortas sobre o judeu-cristianismo. No fim do Kali Yuga, nossa idade presente, Vishnu, o rei imperecível, aparecerá como Kalki e restabelecerá a justiça sobre a terra. As mentes dos que então vivam serão despertadas e se converterão em diáfanas como o cristal. Sexta raça-mãe. Nós estamos na quinta raça-mãe, raça ariana. Logo surgirá, logo é modo de falar, daqui milhões de anos, surgirá a sexta raça-mãe e depois a sétima raça-mãe. É o sentido da volta à casa do Pai. Isso passando por aquele momento específico do ano 2005, que é o início da formação de uma nova civilização. Mas o importante é a gente ver que a evolução do ser humano no sentido de entender a sua própria divindade. Estas serão as sementes de outros seres humanos e darão nascimento a uma raça que seguirá as leis da idade da pureza, isto é, a sétima. A sétima raça, então, conforme HPB, constituirá a idade da pureza. A idade da pureza, onde o ser humano atingirá uma percepção extrema a respeito da sua colocação no universo, tanto na Terra como no universo que nos circula, na nossa galáxia e em outras galáxias, assim por diante. O importante é presenciar que, por exemplo, a nossa galáxia é constituída por um núcleo central e a Terra está a 30.000 anos do seu núcleo central. Está numa fase periférica. Né? Existem indicações de que quanto mais distante está um sistema solar ou um planeta do centro da galáxia, menos evoluído ele é. Então, quanto mais evoluído forem as consciências que estão nos planetas, vai se aproximando justamente do ponto central da galáxia. Isso é uma ideia bastante interessante, difundida pelos entendidos, né? Vai se aproximando justamente da parte central da galáxia. Então, a Terra está a 30, a nossa galáxia tem 100.000 anos, 100.000 anos de comprimento, né? Do centro até a periferia, até a borda, dá 50.000 anos. A Terra está a 30.000 anos do centro da galáxia. Agora, nós estamos passando na Terra agora por um momento muito específico, que é a passagem para a quinta dimensão. A Terra está sendo promovida à quinta dimensão, ou seja, imediatamente é uma maneira de falar, paulatina na densidade, mas isso não afetará quem estiver na quinta dimensão, porque é o plano vital. Então, mas a Terra vai passar por enormes transformações justamente dentro dos planos da lei cósmica justa e perfeita. Então, a gente vê isso de maneira bastante importante, o significado de todos esses importantes conceitos a respeito do ser humano, da divindade. Agora, o importante é entender como fazer essa relação entre o ser humano e a divindade, no sentido
concernente à ciência iniciada das idades. Na nossa reunião seguinte, nós iremos abordar os deuses da luz procedem dos deuses das trevas. Isso é um novo capítulo, justamente abordado por HPB, que realmente é um assunto bastante enigmático, mas que merece a nossa atenção. Sempre lembrando, né, que, na verdade, o bem e o mal está na nossa cabeça, que nós não entendemos o processo da polaridade. O que existe é o necessário. O necessário. O mal, por mais incrível que pareça, acaba produzindo o bem. O mal necessariamente acaba produzindo o bem, por causa da cobrança kármica e da pressão que ele faz para a evolução dos seres humanos. Isso aí é muito importante entender a lei da polaridade. Por isso o nosso mestre diz, professor Henrique de Souza, quem entende a polaridade, entende tudo. Muito bem, eu vou parando por aqui, já falamos sobre a primeira e a segunda parte da nossa reunião, e agora vamos passar para a terceira parte da nossa reunião, que é justamente o nosso procedimento de trocar ideias, né? Todos podem fazer perguntas, ou fazer afirmações, ou tirar as suas conclusões a respeito de todos esses assuntos. Tudo bem? Irmão Carlos Nascimento. Muito bom, professor. Você fez a gente refletir bastante sobre o assunto, né? E realmente é difícil entender a polaridade, né? E essa muito difícil. Essa questão, só existe o bom, né? O bem, porque existe o mal, né? E se não existisse o mal, né? E não existisse o bem, existiria o quê, professor? A plenitude? Não, veja bem. O bem e o mal existem na cabeça do ser humano. Vamos dizer assim, o bem e o mal é uma questão polar. Mas, na verdade, existe uma conexão entre bem e mal. É verdade? Assim como não existe noite sem dia, nem dia sem noite. É a polaridade. É verdade? Agora, quando o indivíduo atinge um sentido superior de entendimento, ele entende a conexão que existe entre as forças universais para produzir a evolução das coisas, né? Então, isso é necessário. É necessário, então, a ação de forças antagônicas na fase da Terra para que a evolução se processe. Mas é um estágio. À medida que a consciência vai evoluindo, então, ela vai se libertando e vai se libertando e tornando-se dominador de uma consciência superior, né? Isso aí, no princípio hermético, é citado como a lei do ritmo, né? A lei do ritmo. É como nós temos um pêndulo. O pêndulo vai para lá, para a direita e para a esquerda, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas, à medida que nós vamos subindo pela corda do pêndulo, nós vamos chegando naquele ponto onde está suspensa a corda, né? Chega um ponto, no ponto onde está suspenso a corda, por exemplo, num prego, né? Está suspenso aquele barbante, então não há esse fluxo, né? de para lá e para cá. O ritmo fica uno. Então, isso aí, um ser humano de elevada evolução, ele pode minimizar o efeito do ritmo dentro dele e escapar dessas oscilações que a lei hermética do ritmo provoca na consciência humana. Então, atingir uma consciência superior é atingir uma noção definitiva e completa a respeito da polaridade, e isso incorporado dentro da sua própria consciência. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Pois é, Carlos. Boa noite a todos. Como o professor estava explicando no começo, apenas dar aqui alguns recados. Aqueles que estão passando aí pela primeira vez, estão chegando aqui no nosso canal, estão assistindo nossa apresentação pelo professor. O conteúdo apresentado, ele tem aí uma abordagem, né, uma explicação, uma interpretação, uma leitura exclusiva aí feita pelo professor, e vale muito a pena observar, né?
tanto o conteúdo de hoje, como também os anteriores. Hoje é o programa de número 119. Então, para aqueles que gostarem dessa temática, da abordagem, acharem interessante, né? E até tenham interesse de conhecer um pouco mais e até ter um entendimento melhor daquilo que nós aqui no canal recomendamos, que no caso é a Sociedade Brasileira de Eubiose. A recomendação que nós damos é que veja mais conteúdo aqui no nosso canal. Então, do projeto Iniciação, hoje nós temos, hoje é o programa de 119. Então, ou seja, nós, além do programa de hoje, nós temos ainda 118 programas, conteúdo aí, muito conteúdo. Todo esse conteúdo, ele tem aí a base filosófica, como o professor já citou no início, né? Como base os ensinamentos que nós temos aí trazidos da eubiose como base de orientação. Então, para aqueles que pretendem ou têm interesse, facilita bastante, pelo menos para se familiarizar com a linguagem. Aqueles que pretendem ingressar e pretendem aí, estudar, né, entender um pouco melhor, facilita bastante. Então, tem bastante material aqui no canal. Vocês podem procurar aí no nosso canal. Todos os vídeos do projeto Iniciação, eles abordam, uma vez ou outra, essa temática. Então, a gente pede que você compartilhe, né, aí com um amigo, um colega, uma pessoa que goste desse assunto. Também ajuda a divulgar aqui o nosso tema, a nossa abordagem. E para quem está assistindo aqui agora, seja ao vivo ou gravado posteriormente, dê um link aí, dê um like, melhor dizendo, no vídeo, né? Aquele joinha ali embaixo do vídeo. E se você tiver alguma pergunta, você pode tanto colocar aqui no vídeo aqui embaixo, agora ao vivo, nesse momento, nesse sábado, ou se estiver assistindo gravado depois, você pode escrever embaixo aqui no vídeo. E o professor, ele lê todos os comentários, ele responde todas as perguntas, e a gente sempre faz aqui uma abordagem do conteúdo anterior, dos comentários que são feitos no canal e nos vídeos. Então é isso, tá certo? Vamos lá, Carlos. Carlos, o Gilberto Gazelli fala, seidade é entender o agora, né? Isso. O nosso irmão Gazelli Neto, Guilherme Gazelli Neto, ele fala o seguinte, seidade é entender o agora. Realmente, seidade, como dissemos, é um neologismo criado por HPB. Seidade é o ser e não ser. E, ao mesmo tempo, num determinado ponto da obra da Doutrina Secreta, ela fala que esse é o maior mistério que o ser humano tem que entender. E eu digo, não somente o ser humano, mas todos os habitantes, aqueles que vivem no sistema solar e em outros sistemas solares, em outros universos, em outras galáxias, entenderam o porquê. Deus imanifestado. Deus é a maneira de falar, a consciência é a maneira de falar, a natureza superior é imanifestada, é o imanifestado. Num determinado momento, ele projeta e forma as projeções de vida para baixo, a diversidade. Então, a pergunta é o seguinte, por quê? Por que isso acontece? É a grande pergunta que não tem resposta e todos têm que encontrar essa resposta. E essa resposta será encontrada dentro de si mesmo. Não há nenhum mestre, não há nenhum conhecedor que vá me falar ou nos falar, dizer o porquê disso, né? Que a seidade, que é o manifestado, provoca o manifestado. As pessoas entenderão isso, cada consciência vai entender através dos seus próprios caminhos, do seu próprio caminho. É um processo de autoconhecimento. Isso, indubitavelmente, é um processo que deve acontecer não só com os seres humanos, mas como todos os seres que habitam a Terra, outros planetas, a nossa galáxia, outras galáxias, ou seja, o universo sem fim,
o universo infinito. Muito bom, professor. Ele também coloca, professor, por que Deus nos lançou a sua própria experiência? Poderíamos ficar no eterno. Exato, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por que a Ceidade, que tem tudo, a KPB diz, a Ceidade tem tudo, nada lhe falta, tudo. Por que a Ceidade projetou de si algo que deu origem aos universos? E o nosso sistema solar, ele é maiábico. Todo o nosso... Eu não estou falando do sistema solar simplesmente o Sol e os planetas. Todos os níveis de consciência que existem no sistema solar são maiábicos. E ilusão. O nosso mestre deixa isso bem claro. São níveis ilusórios. Então, agora, por que a divindade fez isso? Essa é a grande pergunta. No nosso caso, nós somos provenientes do Sol Central, não é isso? Uma faísca do Sol Central, não é isso? Por isso que Moisés disse que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Conforme os mestres, essas monas foram para o primeiro trono e lá vivem, não descem, mas projetam de si projeções que vêm até o mundo mais denso. Depois tem que subir, acumulando conhecimentos a respeito desses níveis e voltando ao seu nível superior com todo esse conhecimento adquirido nos planos inferiores. Agora, por quê? Esse é o grande enigma. Devemos dizer, inclusive, que é um processo, conforme a HPB, Helena Blavatsky, é um processo alquímico. O solve e dissolve. É um processo de solução e dissolução. De concreção e dissolução. É um processo alquímico. Então, de maneira geral, o processo universal de manifestação é um processo alquímico. É isso? Veja só que profundidade tem isso. Então, é necessário esse entendimento. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: esse entendimento não será dado a nós por quem quer que seja. Por um mestre, por seres de hierarquia, não. Esse conhecimento deve ser adquirido por cada um dentro de si mesmo. Isso aí é o fundamento daquilo que a gente chama na ciência inicial das idades como autoconhecimento. Muito bom, professor. Ele acho que pergunta novamente, tentando lembrar, o sânscrito tem adjetivos? Eu realmente, irmão Guazelli, eu andei pesquisando, não encontrei nada a respeito. Eu realmente devo confessar que eu fiz. Veja bem, esse estudo precisa ser uma pessoa especialista nesse assunto, né? Porque não é fácil entender a respeito das línguas antigas, precisa ser um especialista nisso, não é? Precisa ser um especialista nesse estudo. Né? Eu andei procurando em diversas fontes essa questão do sânscrito, dos adjetivos, né? Não encontrei nenhuma referência. Existe muito material na internet, principalmente, falando sobre a origem do sânscrito, a natureza divina, a natureza essencial do sânscrito como uma língua plena e que deu origem a todas as línguas do Egito, da Índia, né? Mas não encontrei nenhuma referência a respeito dessa ligação dos adjetivos com o sânscrito. Isso realmente não vi. Eu apenas, na minha intuição, eu vejo que o adjetivo são palavras que dão qualidades para as coisas, né? Os adjetivos dão qualificações para as coisas. Essas qualificações são derivadas do quê? Da polaridade. É isso? Então, eu posso chamar uma coisa de noite e dia, frio e quente, né? Lento, rápido, e assim por diante. É a polaridade, né? Mas talvez essa conotação do adjetivo no sânscrito tenha essa ideia de que essa linguagem ela usa menos a questão da utilização da polaridade em suas definições e trata as coisas de maneira mais unificada. Não sei, preciso estudar. É um assunto muito difícil e somente um especialista nesse assunto poderia nos dar alguma informação. É um assunto difícil. Na verdade, é difícil. Eu não encontrei
Mas eu estou continuando a procurar, viu, o Guazelli? Estou pesquisando, continuo pesquisando, e a qualquer momento devo encontrar um fio da meada aí para uma explicação a respeito desse assunto. Muito bom, professor. Ele dá continuidade naquela pergunta de seidade, né? Os reinos anteriores conhecem a seidade? Os reinos anteriores, eu não sei o que ele significa como reinos anteriores. Será que é o mineral, o vegetal, o animal? Não, eles não, o mineral e o vegetal não têm consciência nem de si mesmo, né? O ser humano que tem consciência da sua personalidade, né? Um animal não tem. Um animal, ele não tem, ele tem o início do desenvolvimento da parte mental, ele não tem consciência de si mesmo, né? Da existência de si mesmo. Né? O mineral e o vegetal, muito menos. Mas eu entendo que talvez o Guazelli queira se referir aos reinos anteriores, àqueles que já evoluíram antes de nós. Talvez. A Lemúria e os Atlantes? Não, estou dizendo seres hiperfísicos das hierarquias superiores. Eu acredito que o Guazelli queira se referir ao seguinte: as hierarquias superiores conhecem a seidade? Sabem explicar? É isso? Eu realmente acho que não. No meu modesto ponto de vista, mas baseado em conhecimentos dados pelo nosso professor Henrique de Souza, por exemplo, o nosso meio de existência do sistema solar é maiávico. O primeiro trono é Maia, o segundo trono é Maia, o terceiro trono é Maia. O Sol central é Maia. O Sol central é Maia. A única verdade absoluta realmente é o imanifestado. É o imanifestado. Isso é a única verdade. É uma coisa muito difícil da gente entender, né? Tanto que na Índia, na antiga Índia, isso faz parte do conhecimento iniciático, né? Os mestres chamavam a seidade de aquilo. Aquilo. É isso? Então, existe até livros que dizem que os discípulos perguntavam para os mestres: mestre, o que é aquilo? E o mestre respondia assim: aquilo é aquilo. Aquilo é aquilo. Ele não podia nem responder, porque e não tem uma resposta, não há quem nos responda isso, não há. Isso eu tenho certeza, não há quem nos dê uma resposta a esse respeito, né? Então, tanto que o próprio Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, né, durante o julgamento dele, Pôncio Pilatos perguntou: afinal, o que é a verdade? Jesus falava tanto da verdade, afinal, o que é a verdade? E Jesus ficou calado. Jesus podia dizer: a verdade é isso, é aquilo, e Jesus ficou calado, não se manifestou. Mas eu não li isso em lugar nenhum, mas no meu entendimento, aí as pessoas podem concordar ou não. No meu entendimento, eu entendo que Jesus queria dizer para Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela, como eu fui. Não é verdade? Corra atrás dela. É isso. A verdade é necessário que a pessoa, através do autoconhecimento, tente atingi-la, e ela somente vai conhecer a verdade através de si mesmo, do autoconhecimento. Isso é indubitável. Disso eu não tenho a menor dúvida. Não há quem venha nos ensinar a verdade. Isso não. Cada um tem que conhecer a verdade por si mesmo. Agora, é claro que, com certeza, aqueles que estão, toda a consciência que está evoluindo, num determinado momento, vai entender a seidade. Penso que sim. Penso que sim, né? Vai entender essa idade, né? Então, isso aí. Aliás, Abraão não, Moisés, quando esteve no monte, né? O fenômeno da sarça ardente, né? Ele viu a divindade e a divindade pediu para ele, disse que ele teria que divulgar a divindade entre o seu povo, divulgar a ideia de Deus entre o seu povo. Então, aí Moisés falou para a divindade: mas, Senhor, como é que eu devo denominar o Senhor para o meu povo? Que nome que devo dizer? O que o Senhor é? Então a divindade falou assim: eu sou o que sou. Isso está na Bíblia. Moisés escreveu. A resposta da divindade para Moisés foi essa: eu sou o que sou. Pronto.
Então, essa questão é que nem na antiguidade, né? Aquilo é aquilo. Agora, o entendimento do aquilo só pode ser feito através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho a menor dúvida. Ninguém vai nos ensinar a verdade, a não ser o aprofundamento na nossa consciência interna e através do autoconhecimento e o entendimento dessas coisas de maneira completa através das nossas próprias possibilidades internas. É isso que eu poderia responder para o Guazelli de maneira bastante sintética, né? E aí cada um tem que analisar e tirar as suas próprias conclusões. Ok, professor, eu vou ver, passar os recados. O senhor dá mais uma olhada nas perguntas? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu queria falar sobre, passar uns recados, falar sobre a nossa roda de conversa de terça-feira. Sempre nas terça-feira, o canal Conexão 3005 tem sua roda de conversa. E agora, terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, no mesmo horário, às 20h40, teremos a nossa roda de conversa com o tema As 12 Tribos de Israel. O palestrante é o Paulo Roberto Santos, ele é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose desde 1980, de Campinas, São Paulo. Ele vai abordar os seguintes assuntos. As tribos, filhos de Jacó, em Canaã, foram Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Quais mistérios envolvem estes povos? E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, é nesta terça-feira a nossa roda de conversa sobre as 12 tribos de Israel, com Paulo Roberto Santos. Prestigie, o tema é interessante e contamos com a participação de todos. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. Deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Então, o Centro de Terapias Holístico Espaço Shakti Nova Era fica lá em São Lourenço, sul de Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Informações pelo WhatsApp, prefixo 35 997566874, endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial em Brasília, no departamento da Eubiose de Brasília, e 2 endereços em São Paulo, no departamento de Santana e departamento do Sumaré. O senhor encontrou alguma pergunta, professor? Tem aqui, o Guazelli fala assim, eu queria entrar no poder do silêncio, ainda não consigo. Ele pôs Cacilda é uma maneira de expressão, né, popular, né? Cacilda, eu queria entrar no poder do silêncio, mas eu não consigo. Muito bem. Então, agora, irmão Guazelli Neto, não é só você, todos nós, viu? Todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, né? Senão, nós estaríamos já numa consciência superior, né? Das hierarquias superiores. Estamos no mesmo barco. Qual é o barco que nós estamos navegando? Nós estamos envoltos na nossa personalidade. É isso. E o poder do silêncio é justamente impedir que o vozerio da personalidade interfira na nossa meditação. O poder do silêncio é esse: impedir, criar obstáculos para aquela barulheira que existe na nossa personalidade interfira na nossa meditação. Isso não é fácil, ficar em silêncio. Por isso que a gente diz assim, HPB tem um livro chamado A Voz do Silêncio. Quer dizer, não é que a voz é do silêncio. Quando a personalidade entra em silêncio, acalma a personalidade, então a voz superior consegue se manifestar dentro da consciência. Isso não é fácil, claro que não, né? Isso aí, eu devo dizer, pelos meus conhecimentos,
que somente a partir de um estágio de adeptado que o indivíduo consegue apaziguar a sua mente e entrar num processo de contemplação. Ele é superior à meditação. Né? Ele primeiro pensa, depois medita, depois contempla. Contemplar o quê? Contemplar a si mesmo. Quando um adepto chega nesse ponto de adeptado, ele contempla a si mesmo, contempla a sua própria natureza, ele contempla o Deus que está dentro dele. É claro que, nesse momento, o silêncio se estabelece nele. Né? E quando o silêncio se estabelece, a voz do alto ecoa na sua consciência, né? Que não interfere mais nessa ligação dele com os mundos superiores. Agora, é uma tarefa de todos nós. Ou melhor, estamos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Na verdade, isso é importante entender. Mas um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos. O Azel diz assim, Brahma não julga. Ele fala assim, Brahma não julga, né, professor? Não julga. É verdade, já é a verdade. Brahma, ele não tem esse poder de julgar. Não é que não tem o poder, ele não tem essa característica de julgar. Tanto que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Não é verdade? Então, Brahma não julga. O que é Brahma? Brahma é uma projeção da divindade, do eterno. Brahma é uma projeção do imanifestado, do eterno, né? E o Brahma também ele é Maya, é ilusão. É um nível, um estado de consciência que é um nível de ilusão. É isso. Brahma não julga. O que determina o processo de aferição do comportamento são as leis cósmicas. As leis cósmicas, sim. Existem leis cósmicas que produzem o ajuste do indivíduo. Uma das leis cósmicas que a gente entende é justamente a lei do karma, né? Mas isso aí, a lei do karma, ela se manifesta no processo de manifestativo, né? Cá entre nós, que estamos aqui no processo de encarnação, né? Mas no mundo superior, já não é bem a lei do karma, assim, a lei do dharma. São leis específicas das consciências superiores, mas sempre é a lei que está presente. Por isso que a lei é justa e perfeita. A lei é justa e perfeita. Agora, nós devemos entender que essa lei justa e perfeita, ela é baseada especificamente no amor e no perdão. Então, Deus não condena quem quer que seja. Deus não penaliza quem quer que seja, não condena quem quer que seja. Ele dá oportunidades. Isso é importante. Então, normalmente, as religiões dizem assim, o indivíduo que não está fazendo as coisas que Deus diz vai para o inferno e vai ficar eternamente no inferno. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Isso aí faz parte da imaginação dos religiosos, né? Que o indivíduo vai ficar no inferno eternamente sofrendo. Isso é imaginação. Não, não. A divindade dá sempre oportunidades para que a consciência evolua. Então, ela não pune, ela dá oportunidades para o processo evolutivo, né? Então, dentro do nosso sistema solar, especificamente, não há julgamento. Há apenas leis específicas que funcionam, dando oportunidades para o desenvolvimento das consciências rumo ao conhecimento superior. Isso é que é básico do entendimento. Então, professor, era isso. A gente chegou no nosso horário, né? Se tiver alguma pergunta depois... Deixa eu ver aqui a Thaís. O que ela fala, professor? Thaís Cecília, queridos, fiquei aqui a pensar que este silêncio de Yeshua tem a ver com a resposta pela ação, da qual também tratam os quatro nobres verdades, as quatro nobres verdades do budismo. Ela continua: 2, causa do sofrimento; 3, extinção do sofrimento; e 4, o caminho para a extinção do sofrimento. Exatamente, isso aí são as quatro nobres verdades, né, de Buda, né?
As 4 nobres verdades de Buda. Primeira nobre verdade, existe o sofrimento. Alguém duvida disso? Não. Segunda nobre verdade, o sofrimento provém da ignorância. Isso aí a humanidade não aceita isso. A primeira nobre verdade todo mundo aceita. O sofrimento existe. A segunda nobre verdade, o sofrimento vem da ignorância. A humanidade não entende dessa forma. A humanidade entende que o sofrimento vem de outras causas, não da sua própria ignorância. A terceira nobre verdade, é possível acabar com o sofrimento. Aí a humanidade, talvez, em parte, entenda que é possível acabar com o sofrimento, mas não sabe exatamente como fazer. E a quarta nobre verdade, o sofrimento ou a ignorância o sofrimento é extinto pela sabedoria. Pronto. Então são as 4 nobres verdades. Essas 4 nobres verdades são tão simples na maneira de ser exposta, mas até hoje a humanidade não entendeu. A humanidade entende que o sofrimento que ela sofre é por causa dos outros. Os outros que são causa do seu sofrimento. Eu sofro porque fulano fez isso, porque aquele grupo fez isso, tal fez isso. Não é assim. O sofrimento provém da ignorância do próprio indivíduo, né? E esse sofrimento é extinto a partir da conquista da sabedoria. Quando o indivíduo conquista a sabedoria, o sofrimento desaparece. Então, o sofrimento na face da Terra vai sumir quando o ser humano atingir um estado de sabedoria. Não uma sabedoria cósmica plena, mas o início do estabelecimento de uma sabedoria plena, conforme Jesus nos ensinou que nós devemos agir, né? Através do amor, do perdão e assim por diante, né? Jesus, é só quem eu coloquei agora ontem, ou anteontem, eu coloquei no Facebook um trabalho sobre o Sermão da Montanha. Lindo, 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 né? O Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus explica tudo. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, tudo, Jesus explica tudo de maneira simples, objetiva. Agora, é necessário que o ser humano entenda isso, né? E veja que a causa do seu sofrimento é a sua própria ignorância. Não é o sofrimento dos outros, não é pela ação dos outros. Isso é básico no entendimento da nossa natureza deífica e do caminho que nós temos que seguir para a nossa integração dentro do cosmos, nesse processo de evolução universal. Muito bom, professor. Muito bom. O pessoal está agradecendo. Eu não entendi. Essa pergunta aqui da Laine Silverpi, quem são os seres que falam na nossa cabeça? Bom, quem são os seres que falam na nossa cabeça? Depende dos seres, né? Existem seres involuídos e seres evoluídos. Na nossa cabeça, nós recebemos mensagens de seres involuídos e seres evoluídos. Aí depende do quê? Vai depender do quê? Quando é que o indivíduo ouve vozes de seres evoluídos e quando que ele ouve vozes de seres evoluídos? Dependendo do seu estado vibratório. À medida que ele aumenta o seu poder, a sua questão vibratória para cima, então ele vai se conectando cada vez mais com as consciências superiores. Quando ele vai descendo na sua atividade vibratória para baixo, ele vai abrindo as portas para os seres de consciência inferior, né? Que vão somente perturbar a vida, que vem trazer perturbações para a sua vida. Então, essa é a resposta que eu digo, né? Tudo isso depende, aqueles que falam na nossa cabeça, depende do nosso nível vibratório. Então, nosso caminho é elevarmos o nível vibratório a fim de nos tornarmos o quê? Veículos da divindade. Nós temos que nos tornar veículos da divindade, dos seres superiores. Como? Elevando a nossa vibração cada vez mais. Muito bom, professor. Eu queria agradecer a participação de todos, estouramos um pouco o horário, mas eu acho que foi assim enriquecedor, né? E depois o professor verifica algumas perguntas, se não deu para responder todas, ele responde no próximo programa. Eu quero desejar um bom final de sábado, bom domingo, até terça-feira, nossa roda de conversa, e até o nosso próximo encontro sábado que vem.
Um grande abraço a todos. É com você, Gilberto. Isso aí. Um bom restante de sábado para todo mundo. Ainda cedo, são 22h18 nesse momento. Desejar um bom restinho de sábado para todo mundo, um bom domingo, um bom descanso para todo mundo. Divirtam-se. E estaremos aqui no próximo sábado. E um bom sábado, um bom fim de semana para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem. Eu apenas queria dizer que, sobre a questão do enriquecer, né? Nós falamos assim, devemos enriquecer. Então, de maneira assim, bastante interessante, devemos ser como Henrique, nosso mestre, né? Enriquecer, devemos enriquecer, ou sermos que nem nosso mestre, que nos ensinou tantas coisas maravilhosas. Então, a todos eu agradeço a presença, agradeço ao irmão Carlos Nascimento, ao irmão Gilberto Catira, a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, muito obrigado pela presença, pela atenção, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.